Bom, prazer imenso estar aqui com um autor que tem se destacado tanto aí nos últimos anos. Ele tem recebido aí um monte de prêmios, tem recebido muitas críticas elogiosas, fazendo um tipo de literatura eh, policial, com uma forte cor local. Ele tem realmente marcado aí o nome dele na literatura brasileira dos últimos anos. E é um maior prazer aqui estar falando diretamente de Belém com o grande Edir Augusto. Tudo bom, Edir? Tudo bem, melhor agora conversando com você, André. Pô, Edir, maior prazer falar contigo, cara. Eu fiquei super feliz quando, 2, 3 anos atrás, essas coisas demoram, né? Mas quando eu soube que o Sim. Fernando Meirelles e o filho lá, o Kiko Meirelles, iam fazer uma adaptação do Psica para Netflix, né? Que legal que a sua obra, por meio aí da série, também está atingindo mais gente, né? É, isso é verdade e leva para lugares que eu nunca pensei que fosse chegar, né? Eu já tenho outros livros vendidos Sim. para os direitos, né? Para fazer, mas o cinema é um outro processo, demora mais tempo e tal. Mas eu te confesso que quando o Fernando Meirelles me ligou e disse, cara, eu li o teu livro e tal, e queria filmar. Eu digo, meu Deus, porque o cara tem um Oscar na estante da casa dele, o cara Claro, não é claro, brincadeira, né? claro, E, no claro. entanto, foi uma relação maravilhosa com ele, com o Kiko e com o Braulio Mantovani, que é Sim, um sim, grande roteirista, né? E é sim. uma pessoa fantástica, uma amizade instantânea com ele. Isso só para a galera ter uma noção assim do tempo que demora. Isso aí, há quanto tempo atrás foi essa ligação do Fernando Meirelles para você lembra? Pois eu acho que tem uns 4, 5, 3 anos, pelo menos, porque quando eles se interessaram, eles contrataram o Braulio e o Braulio começou a trabalhar, mas era uma época difícil daquele presidente que não gostava Sim, muito de cultura, né? sim, sim. E depois nós passamos por uma pandemia, né? É, E isso tudo para os serviços, essa coisa toda, né? Foi quando eles era um filme e eles passaram para negociaram com a Netflix, mas aí a diretora da Netflix, a Elisabetta, ela disse a todos que ela não tinha gostado muito assim porque ela leu o livro também, né? sim. E depois ela foi para casa, pensou e disse, cara, isso dava era uma boa série para colocar toda essa confusão aqui no pacote, né? Foi quando ela decidiu bater o martelo, né? E aí o Fernando e o Kiko eles estiveram aqui em Belém, filmaram tudo aqui nas cercanias Sim. de Belém, com uma grande equipe, uma equipe fantástica, realmente, é bom que se diga, né? E acho que ele obteve um resultado muito bom, sabe? O que eles mais falaram, ambos, o pai e filho, é que eles queriam replicar a velocidade do meu texto, a Sim, velocidade do livro, entende? Confrontando diferentes situações com rapidez, né? sim, E eu acho que eles conseguiram isso, né? Acho que conseguiram as respostas que as pessoas estão dando têm sido ótimas, além do que eu pensava, inclusive, né? Porque você vê, a gente como consumidor assiste série, tá bombando, tá todo mundo vendo, ok, tudo bem, mas quando chega com você e você recebe um relatório dos países e a posição que sim. se encontra nesses países e tal, dá um espanto, né? Dá um espanto, porque afinal de contas eu sou um escritor aqui da Amazônia, sou um escritor de Belém do Pará, não Claro. é? E aí você fica um pouco espantado com essa repercussão, não é? E feliz, né? Porque eu acho que acertei no alvo. Você imagina, você ter um livro que já tinha sido lançado na França também, com sucesso até. E esse livro é filmado por dois grandes cineastas, né? O Sim, Fernando e Kiko, e com o roteiro do Braulio. E aí vem a Netflix e espalha isso. É realmente um tiro certo, né? Eu fiquei certeza. muito feliz. Certeza. Assim, você teve uma participação na feitura? Como é que foi, assim, esse processo? Porque o Psique é um livro, como os seus livros, são um livro muito curto, um livro 100 páginas, cento e poucas páginas, né? Sim. E eles espalharam em 4 episódios, né? E você participou da escaleta? Você participou de algum processo assim? Ou foi uma coisa, olha, vocês fazem o que vocês julgarem melhor?
Não, eu deixei livre porque eu tenho consciência que é um outro gênero. Sim, Tenho consciência que o roteirista ele trabalha para fazer um produto que quer ser assistido. Mais sim, ainda, eles perceberam que queriam ser assistidos por muita gente. sim. Isso faz com que algumas rédeas fiquem um pouco mais soltas, enquanto ações que por algum motivo pareçam mais violentas, essas coisas são abrandadas, em função de um produto que eles querem fazer, não é? Eu conversei muito com o Braulio a respeito disso, e eles também me mostraram a respeito da troca. Eles trocaram personagens porque acharam melhor colocar uma mulher, tá entendendo? Aliás, uma grande atriz, né? Essa Sim, moça colombiana, sim. uma grande atriz, uma grande performance, né? Então, você. E aí eu me lembro do Fernando me mandar um e-mail dizendo: olha, nós jogamos um pouco de açúcar no final, mas você entende, é o filme. E eu compreendo, tá entendendo? Isso é uma coisa que. Mas é do filme, né? Sim, Da série, no caso, né? É o produto sim, deles, né? Mas eu sim. compreendi tudo isso e louvei, e, sobretudo, as cenas que eles fizeram aqui, a prosódia, que está muito bem, não é feita, e cenários magníficos, e as cenas, a velocidade das cenas mais de violência. Eles trouxeram um especialista em cenas de ação na água, de cara veio da Espanha É para mesmo. fazer isso, né? E você percebe que tem uma verossimilhança, que Sim. tem e há momentos em que você fica com o coração um pouco mais ativo, né? Por conta dessa velocidade, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito nos meus livros, né? Sim. E aí eu acho que foi um encontro feliz. Essa velocidade que você fala da sua literatura, né? Ela veio de experimentações suas, você sempre escreveu assim? Ou é uma coisa que. Porque é muito difícil ser sintético, né, Edir? É muito assim. Muito. Ser simples e sintético é uma coisa, as pessoas acham que é mais fácil, mas não, é mais difícil, né? Como que você burilou esse seu estilo que é muito particular? As pessoas às vezes me dizem que se eu escrevo tudo normalmente, como eles dizem, depois saio cortando, né? Mas não, o que aconteceu é que, André, eu comecei a escrever para teatro desde os 16 anos. Sim, E você no teatro lida com diálogos, né? E você não pode se alongar muito no diálogo, tem que ser um jogo muito forte, né? Das pessoas falando, né? E também trabalhei com rádio, jornal, sim, sobretudo rádio, em que a informação tem que ser muito sucinta, né? E aí você vai criando. No meu primeiro livro, que se chama Os Éguas, isso está mais ou menos assim tentado, mas já a partir do segundo livro eu encontrei essa maneira concisa de passar isso, e a ideia é manter a intensidade, entende? Como você disse, são livros curtos, de 100 páginas, digamos, mas são intensos, sim, sabe? Então, o que sim, está dentro daquelas poucas linhas, eu acho que são capítulos e capítulos, digamos, de um livro normal, onde se iria levar mais espaço descrevendo o ambiente, descrevendo uma cidade, descrevendo este ou aquele lugar, quando, na verdade, hoje nós vivemos num mundo imagético, né? Tem cheio de câmera por todos os lados, sim. nós temos uma coleção pessoal, cada um de nós, de milhões de imagens, e aí eu acredito que no meu livro, na terceira página do livro, você já deu rosto, corpo, voz, tudo para os seus personagens, Sim. entende? E aí eu pego o leitor como um cúmplice, tá? E vamos vivendo junto aquela aventura, sabe? Construindo juntos, cada um com a sua imaginação, criando a cena. E a Belém, quer dizer, toda essa região que você descreve, né, nos seus livros, né, ela, ela é muito fora assim, quando a gente fala, a literatura regionalista, né, e muita gente, assim, o cenário que você pinta da sua Belém é um cenário realista, né, um cenário, né, eu imagino que muita gente aí deve ficar até falar, poxa, ele pinta Belém com umas cores, assim, mas eu tenho uma história rápida para te contar. Eu fui a Belém uns 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, né? E fiquei fascinado, né? Nunca tinha conseguido ir em Belém, a gente ficou uma semana aí, depois fomos para o Marajó, foi maravilhoso. Peguei Hum. um barco para ir para o Marajó e comecei a conversar com o capitão do barco lá.
Edir, não é brincadeira, cara. Em 3 minutos ele estava me falando dos milicianos que em Sim, Cotijuba, tipo, contando umas sim, histórias assim. Eu falei, nossa, isso aí é a sim. história do Edir Augusto. Ele não Pois me é, conhecia, entendeu? Foi impressionante, assim, cara. é, é uma cidade muito interessante que já Sim, teve, por conta da sua localização geográfica, uma importância muito grande em termos internacionais, em termos de comércio, né? sim, E é uma cidade que tem essa localização geográfica. Você imagina que nós somos desaguadouro dessa capilaridade de rios enormes da Amazônia, que sim. traz drogas da Bolívia, da Colômbia, não é? As coisas vêm de lá, e também a questão do tráfico, né? E na questão de drogas, as drogas embarcam aqui e deixam só o rebotalho, o lixo, e isso acaba causando violência, essas coisas todas. É uma cidade como todas as outras cidades médias do Brasil, que tem os seus problemas naturais urbanos Sim. das grandes cidades, né? Agora, nós temos aqui em frente o Marajó, que é um dos lugares mais lindos do mundo, o maior arquipélago fluvial do mundo, né? Maravilhoso. E o Marajó, ao mesmo tempo, ele é o paraíso e é o inferno, porque você entra no Marajó e vai naquelas fazendas ou vai olhar os campos do Marajó e você fica maravilhado com aquilo. Você foi ao Marajó, você deve Sim, saber disso. sim, Mas geralmente nas cidades mais assim das margens, entende? Você acha muita miséria, sim. você acha, e por conta da miséria, você acha a prostituição, você Claro. acha essas outras coisas todas que não são muito boas e tal. E então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu achei que eu queria contar um pouco dessas histórias, sabe? Queria contar sobre esse tráfico, porque eu comecei a colecionar matérias de jornais daqui de Belém. Eu sei Tá. que tráfico de escravas brancas, que é como se chama, Sim. acontece no mundo todo, mas acontece aqui também. E a questão dos ratos d'água me pareceu assim muito diferente de contar. São piratas dos rios, né? Da capilaridade dos rios que vem aqui. E- E achei que isso seria, sabe, um diferencial, sim. entende, para a minha história, né? E aí eu estava esperando uma primeira página, né? Eu sempre espero uma primeira página matadora. E aí um amigo meu veio, me mostrou uma cena no celular dele dois jovens fazendo sexo. Eu digo, bom, o que é que tem isso? Ela disse, essa menina era a mais bonita lá do meu quarteirão, Miss do colégio, todos Sim, os meninos queriam namorar, sim, e ela brigou com o namorado pegou e jogou na mídia, jogou no Facebook, sei sim. lá, e aí ela, enfim, ela foi para casa, o pai deu uma surra e mandou passar uns dias na casa de uma tia para ver se sentava a poeira. Aí eu digo, ok, já comecei meu livro, entende? Você usou E, como e as início, todas como vêm, início. vêm, É. sim. Exato. Eu procuro sempre uma primeira página matadora, digamos assim. 15 primeiras linhas eu tenho que te comprar, tenho que te conquistar, tá entendendo? Senão você pode dizer, não, mais tarde eu continuo, né? A ideia é essa, sabe? Isso, Segurar o leitor nas 15 primeiras linhas. isso é coisa de jornalista, hein, Edir? Você tem que fazer, Ah, faz sim. um lead bom, né? Faz um lead bom para não tem Você disse nariz de tudo. cera, né? É. Você disse tudo, é isso mesmo. Eu sou jornalista formado, né? E a vida inteira escrevi em jornal. Você está certíssima. Que Você demais. apresenta ali os fatos rapidamente, né? E aí, vamos desenvolver. Está interessado ou não, cara? Ó, eu vou te fazer mais uma pergunta e vou abrir aqui para a pergunta Tá. dos assinantes aqui. Como é que é o seu hábito de escrever? Você é um escritor disciplinado? Você tem um local onde você senta para escrever? Você escreve em qualquer lugar? Conta pra gente assim, como é que é o seu dia a dia, o dia a dia da criação literária, da sua criação literária? Você pede organização para um jornalista? Ah, eu. Ah, mas sei lá, ó, sei lá, 7 da manhã eu vou sentar aqui e vou escrever durante 40 minutos, né? Não, você é bagunçado, você não tem horário para É, escrever, nem é, local. é um caos. É um caos. Você escreve a meio a 300 mil atividades, você escreve Sim, porque tem um lugar da sua cabeça que está trabalhando aquilo, né? sim. E quando chegar o momento, você vai buscar lá e vai trabalhar. Eu diria que é um caos sempre. Cada um dos meus livros teve um horário, um local, todos eles são diferentes, sabe? Não tenho nada assim. É como jornalista. O ofício de escrever
sim, faz com que e a quantidade de informação que um jornalista procura e corre atrás, ele precisa saber disso tudo, nós todos somos assim meio maníacos por notícia, você vai colecionando muita coisa e você vai, como aí vem o escritor, um observador das pessoas, né? Você observa, quase que cataloga esse, aquele, e quando você vai escrever um livro, quando essas pessoas vêm, elas vêm como um amálgama que você vai montando aquilo. E o mais curioso, e é o que é mais delicioso para um escritor, você monta, digamos, essa pessoa, e essa pessoa acho segue, e que você fica ficou curioso e mudo, pensa Edi. essa Peraí. pessoa. Acho que ele caiu, né? Você tá me ouvindo aqui, Edi? Eu estou ouvindo bem. Agora foi, agora foi. Ju, você estava falando do amálgama e aí deu uma cortadinha, por favor. Sim. Pois é, isso é uma forma que você vai colocando as coisas todas, né? E depois o que é mais delicioso para o escritor é você querer saber o que é que pensa essa pessoa. Então, quando você escreve, e dependendo das situações em que a pessoa, esse personagem se envolva, você fica fascinado com aquilo e vai trabalhando, né? E já aconteceu em um livro meu, de um personagem mudar a direção que eu imaginei que seria, e eu parei e fui ler atrás para ver se aquilo combinava e tal, e fui com ele. Fui com o que ele Entendi. decidiu fazer, tá entendendo? Ele me enganou, ele tomou uma outra direção, mas eu respeitei e fui atrás. É uma das delícias, né? Eu quando estou escrevendo, você sai do almoço e o garçom vai atrás, não pagou a conta, porque você está imerso nesse. O Leonardo Padura, aquele escritor Sim, cubano, que cubano. é muito meu amigo, ele disse para mim, eu acabei de escrever aquele livro e aí fica a editora puxando o livro do lado e eu puxando para cá, entende? Para não entregar o livro. E quando Sim, o livro vai embora, fica um vácuo, como se eu sim. tivesse terminado uma relação amorosa, como se você diz o que está passando na TV, tem algum filme, algum jogo de futebol, você não sabe se localizar porque você estava imerso naquele mundo que você criou, maravilhoso, né? E aí, de repente, você olha, é a vida real, né? Então, isso é Tem- interessante, né? Quer dizer, no momento em que eu estou no meio do caos que eu vivo, o trabalho, no meio do, você para aquele instante e segue ali escrevendo, você mergulha direto naquilo. E que isso é demais. uma delícia. Muito legal mesmo. Vou abrir aqui para a galera. Tudo bom, gente? Sim, Boa noite, boa tarde, bom dia para todos aqui. Então, quem quiser fazer perguntas para o Edir aí, por favor, só levantar a mão. Eu vou fazer mais uma aqui só para a gente emendar aqui. Edir, romance policial brasileiro. Assim, os teus livros, claro, eles podem ser enquadrados na literatura policial, né? Uma literatura que me fascina muito, assim. É, mas assim, o romance policial brasileiro, ele não é, meu avô, Paulo Medeiros de Albuquerque, foi um grande colecionador de romances policiais, escreveu enciclopédias de romances policiais e sim. tal. Ah, É, e, bacana. e ele sempre falava assim, né, que não era, havia poucos escritores policiais brasileiros, né, que não era um Sim, gênero intrinsecamente sim, brasileiro, como era na França, por exemplo, nos Estados sim, Unidos e tal, né? sim, sim. Os escritores brasileiros que te agradam, quais são? Bom, seria um absurdo eu não falar de Rubem Fonseca, né? Claro, E claro, aquele conto dele, o famoso O Cobrador, aquilo maravilhoso. me impactou É, muito, né? sim. Mas eu gosto dos outros, eu gosto daquele que era lá do Rio de Janeiro, como era que fazia um detetive ali em Copacabana. Ah, É bom, gosto dele também, sim, gosto sim, dele. o Detetive era o É, Espinosa, né? Spinoza, né? Espinosa, É, Agora eu não exato. lembro, era um é, psicólogo, que esqueci o fizeram, nome. É, até fizeram, o cara do Titãs adaptou, né? Não é isso? foi, É, foi. É. O Belotto também escreve e tal, quer dizer, eu leio tudo isso, sabe? sim, Mas eu te confesso que eu leio um bolo de livros enorme, sabe? Assim como eu gosto, por exemplo, da Dashiell Hammett, é claro que eu vou sim, gostar, sim, mas gosto daquele Bret Easton Ellis, que é sim. louco. Qual é aquele Cormac McCarthy? Acho que é isso, Cormac né? McCarthy, Esse cara é fantástico. gênio, tá entendendo? É, Gosto, então, é muito variado. Gosto do Marcelino Freire, por exemplo, sim, quando ele vem forte com aquela coisa do Nordeste, eu gosto muito, sabe, daquilo. Gosto do Ronaldo Bressani, acho que ele é bastante interessante de ler, tá? Acho que ele merecia ser mais lido.
enfim, sabe? Mas eu sou um leitor vulgar, Tá. sabe? Sou uma pessoa que às vezes uma boa contracapa me compra e às vezes eu chego em casa, começo a ler, não é exatamente isso que eu achava, a contracapa é melhor do que o livro, sabe? Mas leio muito, tá entendendo? Essas coisas todas vêm na minha cabeça. Agora, eu acho, muito pessoalmente, que eu não tenho quando eu escrevo, eu não tenho exatamente um ídolo ou um formato que eu ame e queira replicar de alguma maneira, sabe? Sim. Porque quando escrevi, desde o meu primeiro livro, meu romance, né? Eu escrevi outros gêneros antes, tem uns livros aí de poesia, de contos e de crônicas, mas quando eu escrevi, eu não sabia que ia escrever um livro. Havia uma ideia do irmão meu que trabalhava numa rádio aqui de refazer talvez novelas de rádio, sabe? E Tá. aí eu com aquilo, ele perguntou, você não tem nenhuma ideia e tal? E quando a novela não saiu, mas eu comecei a escrever meu primeiro livro. E aí eu comecei a me divertir com isso, sabe? Então, o meu ato de escrever um livro, eu vi aquele Dan Brown dizendo no programa do Pedro Bial, eu só começo um livro quando eu sei qual Deu é uma o cortada começo, de meio novo e aqui. fim, tá entendendo? Aí eu Desculpe, você digo, falou do cara, Dan Brown e aí cortou. pois é, o Dan Brown, estão Estão todos ouvindo, ouvindo não, né? agora, né? Estão ouvindo? Eu Pois que não é, tá, eu que não estava ouvindo, desculpe. Cortou para mim aqui. O pois Dan é, Brown, desculpe. É. o Dan Brown falou no programa do Pedro Bial que não começava a escrever um livro, desculpem, antes que soubesse o começo, o meio e o fim. E eu digo, cara, eu estou liquidado, porque o cara é um trilionário aí das letras e tal, né? E eu, no máximo, sei as primeiras 15 linhas no meu primeiro do livro, né? E quando eu começo a escrever, é parte do meu divertimento, da alegria da minha vida, aquela coisa do ir escrevendo e vivendo essa aventura. E quando eu entrego, é porque eu quero dividir com o leitor que ele viva essa aventura comigo, sabe? Muito Por legal. isso que eu chamo ele de cúmplice, sabe? Então, eu não sei se tem um estilo que você possa dizer é parecido com esse ou parecido com aquele. Acho que, às vezes, algumas frases curtas se assemelham Sim, ao Rubem Fonseca, mas não muito mais do que isso, sim, sabe? sim. Não muito mais que isso. Muito legal. Temos aqui um grande fã seu, Ricardo, aí. Ricardo, por favor. Oi, Opa, Ricardo. boa noite, galera. Boa noite, André. Boa noite, Edir. Oi. Tô muito feliz. Nunca imaginei que eu fosse ter a oportunidade de conversar com um dos meus autores favoritos. Sou muito fã do seu estilo e dos seus livros. Tem aqui, desde que eu li, tem aqui essa coleçãozinha aqui. Olha só, Isso que aqui, para mim, é legal. obra-prima. Isso aqui é uma Isso aí que eu é. já li. E você já falou mais ou menos nessa resposta anterior ao André. Eu queria saber como é que você chegou a esse estilo que eu acho que é muito original, é único. Acho que não tem nenhum estilo parecido, tem, mas tão radical quanto o seu, tão curto, tão seco. Eu não conheço ninguém que escreva assim dessa maneira. E ao mesmo tempo é muito seco e conta muita coisa, né? É isso que você É, falou, a gente fica ali imaginando as imagens, o que acontece, o que aconteceu antes. Tanto que o Psica tem 90 e poucas páginas e rendeu uma série de 4 horas. Às vezes é o é. contrário, né? O livro tem É. 500 páginas e rende um filme de 1 hora e meia. Então eu queria saber como é que você chegou nesse estilo assim, tão, eu acho muito original e único. Olha, obrigado por ler meus livros. Como eu estava falando antes, né? A coisa do teatro, da rapidez dos diálogos, me empurra muito, sabe? A coisa da concisão pelo ato jornalístico, sobretudo em rádio, trabalhar às vezes com publicidade também, nos faz apertar cada vez mais. Esse estilo aparece claramente já no Moscou, que você diz que gosta muito, né? Que é quando eu estava Mosqueiro. Vocês imaginem, né? Moscou saiu com esse título em Paris, na França. Aí vocês imaginam o sujeito passa lá, o francês diz Moscou, deve ser um livro de espionagem, né? Aí ele olha sobre Mosqueiro, que é uma ilha que tem aqui perto, que tem praia e tal. Aqui, por influência do oceano, tem praia com onda, tem campeonatos de surf e tudo, né? E aí as pessoas se assustam um pouco, mas eu passei a minha infância e adolescência nessa ilha, em um lugar especial,
Então, esse lugar é uma Camelot para mim, é um lugar assim dos meus sonhos. E aí, claro, ao longo do tempo, a urbanidade e tal, também, claro, você pega garotos que estavam lá tocando terror, como você chama aqui, né? E aí eu li no jornal e disse, cara, Moscou é o meu lugar e os caras estão quebrando tudo lá. Eu vou fazer uma coisa desse sentido. E comecei a escrever, e a coisa do ponto, da frase concisa, não mais do que isso, porque é como se eu escrevesse vendo. Então, se eu estou vendo, eu não preciso dizer para os outros cadê as árvores, ou que a praia dá banho a essa hora, não dá e tal, sabe? Então, e o meu foco inicialmente, claro, era o meu leitor local aqui de Belém. O cara que eu digo o nome da rua, o nome dos lugares, ele diz, eu sei onde é, do que ele se colocando naquele lugar, eu estou junto com ele, entende? E aí nós vamos juntos fazendo o livro. Então, eu não tenho muita explicação, porque não depende, digamos assim, de algo planejado, sabe? Não, vou diminuir, não, aqui e tal. Isso foi surgindo aos poucos, na medida em que na volúpia, talvez, de contar a história, sabe? De não perder tempo com aquilo, de curtir aquela velocidade para torná-la mais crível, mais forte. Sim. Talvez tenha sido isso. Os escritores que são assim minimalistas, né, muitos dos anos 50 e 60 americanos, eles escreviam assim também, né, Edir? Porque eles publicavam em pulp fiction, né, literatura pulp. Sim, Os livros é. eram pequenos, né? Pequenos, Então, papel barato. quando você pega o James Cain ou o Jim Tem. Thompson, eles faziam livros desse tamanho, cento e poucas páginas, Tem. no máximo, né? Tipo, né? Então, me lembra muito também aquelas coisas tipo Sabrina, Tex, né? Aquelas revistas aqueles livrinhos que eram vendidos também nas bancas de jornal, né? Quer dizer, esse estilo telegráfico você criou, mas não foi uma coisa imposta, né, pelo Não, mercado, digamos assim. Você criou ele, não. né? Sim, de ser um leitor vulgar, de ler muito, e de repente aquilo pareceu fazer sentido na hora de escrever. A própria Volúpia mesmo, como eu disse, né? Sim, De tornar tudo mais rápido e mais intenso. É uma ideia, essa é uma ideia forte, a coisa da intensidade. muito legal, muito legal. Márcia, por favor. Oi, Márcia. Olá, gente, boa noite. Eu vou pegar uma carona no que você estava contando aí, do que o leitor francês pensou a hora que encontrou o seu livro, né, Moscou. É, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando como que é a tradução, como deve ser a tradução do seu livro para outra língua. E aí eu queria saber como é que foi esse processo, né? Se você acompanhou, foi difícil, foi legal, como é que foi para você, como autor também? Eu acompanhei, porque o tradutor ele se chama Denis Gallius. Ele é um francês, filho de portugueses. E aí, quando ele é mais novo, ele estava começando a querer ganhar a vida, ele percebeu que estavam precisando de um tradutor da língua portuguesa. A gente chegou na casa dele e me contou isso. Chegou na casa dele e disse para os pais: de hoje em diante só se fala português nessa casa, sabe? E aí ele foi e nós dois trocamos muitos e-mails, entende? Porque eu às vezes adiciono aqui e ali palavras que são do Nheengatu, que é a língua daqui dos índios, é um braço do Tupi-Guarani, e que muitas palavras ficaram no nosso dia a dia. E eu coloco quase que propositalmente, quando me vem na cabeça, eu ponho, porque acho interessante, né? Mas isso era um pouco difícil para explicar para ele. Tem uma cena, eu acho, não me lembro onde, que é um sujeito empinando papagaio, que nós chamamos aqui, vocês chamam de pipa, entende? E aí aqui eles querem cortar com a linha de cerol a linha do outro, né? E quando eles cortam bem rente aqui, a linha do outro papagaio, eles chamam no gasgo. Agora me digam como eu vou explicar para o francês o que é o gasgo, entende? Então, mas sempre com muito humor, sabe? Sempre foi muito bom. Ele é um cara muito esperto. E ele traduziu todos os meus livros. Ele tem toda a minha manha, a coisa da, da rapidez, da concisão, sabe? Foi uma sorte minha. Vamos lá. Gustavo, por favor, você tinha pedido a palavra aí. Oi, Gustavo. Oi, bom dia, Edir. Bom Prazer dia. estar conversando aqui com você. Ok. Também gosto dos seus Oh. livros. Obrigado, obrigado.
Você praticamente já respondeu aos poucos minhas perguntas, né? Mas vamos lá. Você faz questão de utilizar essas expressões regionais nos Sim, títulos, como Psica, Casaricaba, até o Moscou, né, que é um nome estrangeiro, ele acaba sim, soando como se tivesse nascido aí à beira do rio, né? E exato. o título para você é o primeiro gesto de escrever ou é o último? Não tem posição. Psica, por exemplo, eu estava no meio do meio para o final do livro já, quando um personagem diz para o outro, parece que jogaram uma psica em cima da gente. Aí eu digo, opa, Opa, essa palavra pode ser interessante para colocar. Na França saiu como psicar. psicar. É, Emendando outra pergunta, né? Você falou aí como você aceitou as mudanças na adaptação do Psica, né? Mas como foi para você o ato de assistir a série? Teve muita surpresa? Como você se comportou como sendo um telespectador da própria obra? é legal. Você imagina, eles fizeram uma festinha lá em São Paulo, e na Cinemateca, e aí chamaram todo o elenco, e Acho que tudo vai se aproximando do final. deu uma travada, galera? Deu, né? Deu, né? Edir, desculpe, você estava falando da Cinemateca aí deu uma travadinha. Se puder repetir, por Sim, favor. claro que posso. Eles fizeram uma festinha na Cinemateca Brasileira para lançar o primeiro capítulo, sabe? E aí todo o elenco do filme, e tal, todo mundo ali, mais jornalistas, e aí eu assisti, e começa o capítulo, eles aceleram as cenas e se torna algo quando termina bruscamente, pá, ele corta, você respira um pouco, assim, ficou um silêncio de 3, 4 segundos em todo mundo, né? Aí, tal, aí bateram palma, sabe? Isso me impactou muito, sabe, cara? Eu realmente fiquei vibrando com isso, sabe? E os outros capítulos também, e aqui e ali. Primeiro porque algumas coisas eu já tinha assistido, eu assisti a filmagem de muitas cenas, mas você sabe, uma coisa é o que você vê da filmagem, outra coisa é o monitor que ele está filmando, o que ele está filmando, né? E depois pega essas coisas assim e junta tudinho e faz o filme, né? Isso é normal. Mas você assistir depois isso tudo é algo assim muito... o reconhecimento aí já, eu, público como qualquer outro, reconhecimento dos locais onde eles foram filmados, né? Você se coloca naquele lugar, eu sei onde é isso, e achei uma riqueza isso fantástica, quer dizer, uma riqueza, então, não sei se é um sentimento muito pessoal mesmo, sabe? Uma coisa assim de dizer, pô, cara, olha só o que defesa ele botou aí, era isso mesmo, sabe? Então são sentimentos muito novos, sabe? Eu gosto muito de cinema, vejo muito filme e tal, mas essa era a minha história, entende? Essa era a minha história. E eu gostei, eu sabia daquelas mudanças todas e tal. Achei muito bom. Achei que a moça colombiana é chocante, muito boa. Ela realmente é muito boa. Eu gostei muito dos personagens. Conheci o Jaborandi, que faz aquele homem que faz o leilão das pessoas. É uma pessoa fantástica também, sabe? Enfim, conversei com vários deles, fora os que são daqui de Belém, que conheço muito bem também, sabe? Foi uma coisa especial, sabe? Uma sensação única. Espero que ter outras vezes. Demais. Antes de passar para o meu xará aqui, eu só queria te perguntar uma coisa sobre os dois primeiros episódios, especialmente, eles são muito fortes na caracterização dos cenários, né? Tem muita coisa Sim, meio que apresentando ali, né? Os ratos sim, d'água, né? É sim. uma coisa assim muito. Depois ele vira uma coisa mais policial, né? Mas os dois primeiros em especial, né? E é curioso porque assim. É uma trama super violenta, acontecem coisas terríveis, mas o lugar é muito fascinante, né, Edir? Mesmo Sim. sabe, os ratos d'água invadem lá o bar e matam a pessoa, mas as cenas são tão bonitas, os lugares são tão bonitos que você fica querendo até conhecer aquele lugar, mesmo que ele tenha sido palco de uma coisa violenta. Não, é verdade, né? Quer dizer, a sua Belém, eu acho que mesmo que quando você descreve uma coisa super pesada, sangrenta e tal, tem uma coisa, um carinho ali com o ambiente, né? Sim, claro, claro. André, os franceses dizem que eu estigacei a Amazônia Éden, entende?
E essa é Pô, é um pouco, talvez, uma maneira, uma opinião interessante, né? sim, Porque mesmo você me disse, as cenas estão lindas, né? Tá vendo? sim. E somos nós, os homens, a vir arrebentar com aquilo, né? E as cenas são lindas, realmente, muito bonitas. Enfim, Mas a Amazônia, que bom a que você Amazônia é estilha outro a mundo, sua. né? Que bom que você estilha a sua com a Amazônia Éden, né? Ninguém. André, É. porque, André, veja o seguinte, eu tenho uma definição que eu tive que dar em pânico na França, eu estava lá falando, não sabia o que dizer, e eu disse para eles, eu moro na maior floresta tropical do mundo, mas tem uma floresta de concreto Sim, fincada ali, tá sim, entendendo? sim, Existe uma perplexidade entre aqueles dois mundos, tá entendendo? Que colidem. E é claro. isso que é interessante, né? Você tem aquele mundo lindo, aqueles cenários fantásticos, maravilhosos, e você tem as pessoas e suas coisas boas e ruins, né? Naquele pedaço de cimento que está ali enorme, Sim, né? sim, Fincado. sim, sim. Isso é Porque interessante. a gente sempre, muitas vezes fala assim, a visão que muitas obras brasileiras passam do Brasil é assim, é assado. Agora também essa visão idílica do Éden, a Amazônia como Éden, Claro, paraíso perdido, sabe? Uma coisa assim também é lógico. tão falsa, né? Uma coisa assim que, É, né? a coisa de almanaque, né? Dessas coisas. Exatamente. As coisas não são assim, né? Sim, E sim, eu disse às vezes lá para os franceses, cara, eu assisto todo dia o campeonato francês, inglês, espanhol, eu leio Le Figaro, tá entendendo? Eu leio os jornais, eu sei o que acontece aqui, mas eu tô claro. lá na Amazônia, entende? E daí, não é? Eu sei de tudo também. Sim, sim. Xará, André Luiz, por favor. Ô, André, Boa noite, seu Edino. Um prazer falar com o senhor. o senhor está no céu, hein? Mas tudo bem, vamos lá, André. Eu queria saber do contato que o senhor teve com o Fernando Meirelles, né? Se vocês chegaram a se conhecer, se conversaram, qual a proposta que ele passou para o senhor sobre a filmagem do livro, né? Eu queria saber um pouquinho dessa relação com ele, por gentileza. Cara, o sujeito lá me chega com todos os meus livros na mão para eu assinar. Desde que tinha visto, sabe, teve o lançamento, primeiro os telefonemas e tal, conversamos muito. Depois eu estive em São Paulo para lançar um livro meu, e aí ele chega com os livros dele, põe em cima da mesa e fica a noite inteira conversando. Entende? Legal. Ele é um cara muito legal, muito simples, sabe? E a ideia dele sempre foi essa que eu falei antes, cara, eu preciso replicar essa velocidade, essa intensidade do teu livro, eu preciso fazer algo e ele já tinha vindo outras vezes à Amazônia, a Belém, quer dizer, ele conhece, ele já viu, a equipe dele veio um mês antes para só ficar andando pela cidade, vendo isso, aquilo, ouvindo, para ver as cores, o rapaz da cenografia, para saber quais as melhores cores de fazer. Você fala um trabalho muito bem feito, a O2, né, que é a companhia Sim, dele, eles são muito competentes realmente, sabe? Agora, pessoalmente, eles são fantásticos. E o filho, o Kiko, é mais anárquico, mais assim, engraçado, gestos mais largos, né? Mas o Fernando é mais parecido, talvez, assim comigo no gênio, sabe? E a gente conversou muito. Sabe? Bote aí umas boas latas de cerveja, né? A gente conversou muito. E ele, cara, eu realmente. Eu fiquei encantado com ele. Ele é um sujeito muito legal, sabe? Foi um encontro maravilhoso. você falou, Edir, que você gosta muito de cinema, né? Quais são os gêneros e os diretores assim que você mais curte assim? Você gosta também desse gênero de crime policial também? É uma coisa que te agrada? Gosto sim, gosto muito. Gosto de filme de guerra também. Também. Mas os dois melhores filmes que eu assisti na minha vida foram e me marcam para a vida inteira, e de vez em quando eu assisto, chama-se Amarcord, de Federico Fellini, e Apocalipse Now, os vários formatos Sim, que foi lançado. Eu gosto de Midnight Cowboy também, um filme que me abalou maravilhoso. muito assim de ver, não é? Perdidos na E Noite em português, né? Perdidos na Noite, em É, português, é exato. E, enfim, eu gosto muito de cinema. Talvez, acho que sou muito romântico também, sabe? Tem uma coisa no Amarcord, tem uma sim, coisa no Midnight Cowboy, sim, uma coisa amorosa, uma coisa bonita de ver. Geralmente, naquele mundo caótico, você vê uma coisa que você vai buscar ali no meio daquela sujeira toda, daquela sim, pobreza toda, você acha
o amor, você acha algo bonito, e essa coisa que me interessa muito, sabe? É interessante você falar de Apocalipse Now e Perdidos e Midnight Cowboy, que são exatamente isso, né? Cenários, histórias muito tristes. O Apocalipse Now, então, ele me lembra muito Psica, né, também, né? Porque você pensar que é uma É. imersão num local, Sim, filmado sim, nas exato, Filipinas, claro, passado no Vietnã, mas exato. filmado nas Filipinas, né? Ele tem digamos, uma investigação sobre o local Sim, também. O local é sim, importante, né, para o filme, né? sim, sim, sim. E por coincidência é uma floresta bem tropical também, né? Me lembra Exatamente. muito aqui. Exatamente. Eles filmaram nas Filipinas, um As pesadelo a Filipinas filmagem, né? É, com a ajuda da Força Aérea Filipina. E exatamente. aquela grande frase, né, que aquele ator famoso diz, né? Roberto Gosto do cheiro Duval. de napalm, Duval. Gosto do cheiro de napalm, cheiro de vitória. Aquilo ali de uma violência, de uma estupidez, e ao mesmo tempo é tão bacana, né? Verdade. E o Perdidos na Noite é sensacional você lembrar também, porque é um Sim, filme, é isso que você falou. sim, É no meio de um sim, lugar abjeto, imundo, né? E exato. tal, mas a amizade dos dois é muito bonita, né? Exato. Acho isso bonito. E acho o Amarcord, que é um poema gigantesco, que aquilo tudo, cada vez que vem aquilo, deu uma lenda, uma cena tão boba, que é um sujeito que está sempre de bicicleta, um chapéu, um Sim, bigodinho, que vem e fala um pouco da cidade, e aí sim. ele vem com a bicicleta, ele quer falar alguma coisa, e alguém grita escondido, é isso, um palavrão, qualquer É, coisa, aí ele olha para a câmera e diz, são eles, e não precisa dizer nada, né? sim, Então, sim. tem certas pequenas coisas, sabe? Enfim, eu sou apaixonado por esses filmes, e outros também, que talvez não lembre. Opa, acho que eu caí aqui, galera. Alô. Voltando aí. Desculpe, gente, foi eu aqui que deu uma queda de luz aqui, minha internet foi. Eu também moro num lugar ermo, viu, Edi? Então não é Sim, só sim. você. Não, Foi, exato. foi É, mal, foi mal. Apocalipse Now. Apocalipse Now total, Então, dependendo da Enel, maravilhosa Enel, né? é, O Pois Marcos, é, e o que eu estou dizendo para vocês é que aparentemente é uma vida de um caos, mas é essa que me interessa, entende? Quer sim, dizer, engolir esse mundo todo, sabe? E isso, o retorno disso é livro, jornalismo, sabe? Contos, peças de teatro, sabe? A minha esposa é atriz de teatro que legal. aqui, ela está com um monólogo meu que fiz, que ela está apresentando já há uns 2 anos, eu acho, e tem outro monólogo pronto para ser, vai começar a ser ensaiado agora. Então, você não para, você Claro, escreve o tempo todo, né? Porque tudo vem acontecendo. E essa é uma das coisas que faz um escritor ou um jornalista. sim. E você falou que você negociou outros livros seus para audiovisual, né? Que livros são, por favor? Olha, eram 4. Mas você sabe que você aluga esses direitos por 2 Sim, anos para que essa pessoa que comprou os direitos ela faça alguma coisa ou não sim, faça. E sim, quando termina esses 2 anos, ou ela refaz o contrato ou então deixa de lado. sim. E eu não sei como está essa situação, mas sei que o meu primeiro livro, Zéguas, foi renovado já o contrato, né, de modo que está mantida a ideia de filmagem. Agora, é um processo muito doloroso e lento, né, o Edir? Para você que está acostumado a fazer os livros mais rapidamente e tal, esse processo Pois é. audiovisual é insuportável, né? Há anos e Você anos, né? imagina que eu tava com o Rafael Montes, aquele grande Sim, escritor, né, claro. falando no lugar aí, e aí me perguntaram quanto tempo você demora para escrever um livro? E eu falei, ingenuamente, falei 1 mês e meio, mais ou menos, sabe? E aí ele pulou do meu lado e disse, não pode. Aí eu digo, por quê? Assim, ele disse, eu levo 2 anos, às vezes, para escrever um livro. Porque cada um tem o seu, né? Sim, Até eu sim, escrever, eu estava com aquilo trabalhando na cabeça, né? Vai devagar. Quando você começa, aquilo está mais ou menos
direcionado, né? Você vai e faz rápido, né? E vo- Mas essa agonia do cinema é fogo, sabe? Porque você já quer ver, né? E é também um trabalho tão artesanal, porque o cara filma aqueles pedacinhos todos e depois entrega para o montador, que esse sim é o cara que é muito, o cara que muitas vezes é ele que é o dono do É filme, verdade, porque é ele que monta aquilo, né? E não é verdade, fácil, não, mas é complicado. é O verdade. senhor, como escritor, é como se fosse um artilheiro matador. Dominou uma área e mata. É, é. É. Então, todo mundo ajeita a bola e deixa e chama. Ah, vem aqui cobrar o pênalti. É isso mesmo. É isso mesmo. Você aparentemente é muito fã de esporte, futebol, e tal. Você falou que você assiste os campeonatos todos, Edir. Você é muito ligado Sim, em esporte. sim, minha família foi muito ligada. Meu avô, ele fundou a primeira rádio aqui da Amazônia, a quarta do Brasil. Ele fundou essa rádio. Ele foi locutor esportivo Ó, que também. legal. Meu pai foi locutor esportivo. Meu irmão mais velho foi locutor esportivo. Eu já trabalhei como comentarista. É mesmo? Entende? Agora, e minha vida era. O que eu mais gostava de fazer na vida era jogar futebol. Tá. Mas eu fui expulso de campo desde a pandemia para cá, por causa da idade, né? E fico olhando as pessoas jogando e, puxa vida, que ele gostava tanto disso, sabe? Que E legal. eu usava o futebol para pensar, porque quando eu jogava futebol, as coisas todas ficavam do lado de fora e eu tinha a mente mais livre, sabe? Minha mente ficava assim, navegando naquilo para ver as situações todas e tal, de modo que quando acabava o jogo eu estava bem, sabe? Assim, cabeça limpa, limpa, limpa. Que legal. E gostava muito. E a família é Remo ou Paysandu? Remo, É claro. Remato. Não sei, vai saber, né? Remo, claro. Tem uma É, história muito engraçada, né? Porque o Remo já existia e aqui em Belém havia um outro time chamado Time Negra, Time Negra. tá. E eles queriam se juntar com uma outra turma e fazer um time maior. E aí eles fizeram uma reunião, mas não tinha local. E o meu avô emprestou uma sala para eles. É E aí, mesmo. quando meu avô foi dar uma olhada lá, estava uma confusão, né? Ninguém se entendia. E aí, meu avô apartou todos e tal, estimulou lá uma votação e ganhou o nome Paysandu. É E aí, mesmo. na ata de fundação do Paysandu, o nome do meu avô estava como redator geral. Entende? Ele que nunca sempre foi Remo, está na ata do Paysandu, sabe? É mesmo, que Isso, história. pois é, tem 100 anos, sei lá, qualquer coisa assim. Isso. Que história Mas é, legal, cara. engraçado. Muito, muito legal, muito legal. Quando eu estava aí, o Edir, só se falava na COP30, né? E Sim. na coisa do, será que vai rolar bem e tal. Como é que você vê, assim, esse protagonismo aí de Belém nesses últimos tempos aí? Olha, acho que nada mais certo e acho que até mesmo agressivo do que fazer em Belém. E se quer falar de meio ambiente, vem para a Amazônia. Claro, Não é para ir para um local cheio de ar-condicionado é, maravilhoso e tal, que faça friozinho, né? Vem para cá para sentir a sim, barra, né? sim, Isso é uma é, coisa, né? Isso é uma coisa. A outra coisa são as discussões que serão mantidas aqui. Elas são discussões que precisam ter efeito no mundo todo, isso é uma verdade. Mas nós também queremos falar. Nós também temos institutos, temos cientistas, temos estudos muito bem feitos, porque muitas vezes os nossos especialistas na Amazônia nunca vieram aqui, sim, entende? Nunca ficaram debaixo da copa das árvores para sentir o que se passa ali embaixo, sabe? E aí muitas coisas que eu poderia te contar uma outra hora, que são específicas do lugar e para que uhum, você sinta exatamente o que vai fazer. No caso específico, o que vai ser feito para nos ajudar com essa missão que é muito grande. A Amazônia é muito grande. A Amazônia é a maior parte do Brasil. sim, Se você olhar o tamanho disso tudo, né? E de alguma maneira os brasileiros sempre negligenciaram. Nós somos muito insulares, não? Lá no norte, né? É uma coisa assim distante demais, sabe? Quando tem uma terra imensa e gente para boa e gente que também pensa, né? Também quer fazer, quer mostrar. Então, acho que nesse sentido da COP30, eu acho que as discussões sobre o mundo são muito importantes, mas acho que também precisam ouvir o que nós temos a dizer por aqui, né? sim, Acho que é importante mediar essas coisas todas, né?
para que a gente entenda, porque afinal o que antes era só uma ameaça, né? Olha, os cientistas estão dizendo que vai acontecer isso. É. As coisas começaram a acontecer, não é? Sim. E não é possível. Você que está aí no centro aí da Amazônia, você percebe isso no seu, durante a sua vivência, você percebe realmente uma queda assim no meio ambiente, esses problemas são coisas visíveis para você que está aí desde que nasceu? São. Eu estive, por exemplo, há alguns meses atrás em Tomé Açu, que é uma cidade que tem aqui 4 horas de viagem de carro, né? Porque as coisas não são próximas. Para ir para Sim, Marabá, é, eu pego não sei quantas horas de estrada, né? é isso aí, Para Santarém, são 2 dias de barco ou é, Boeing. é isso aí. Enfim, e eu me lembro de ter visto no caminho queimadas, sabe, assim, na beira da pista, o fogo. E estando nessa cidade, lembro que tinha fumaça no ar. E fico pensando no pulmão dessas pessoas que vivem lá, não é? Porque a fumaça aqueles grãos todos, aqueles vão entrando em todos os lugares, minando, né? Isso é um perigo. E aqui em Belém, você tem sentido um calor muito mais intenso, Ah, é? sabe? Tá. Calor tem feito. É claro que você sabe que nós temos 2 estações, né? Sim. No verão chove todo dia, no É. inverno chove o dia todo, né? É. Entende? Mas são chuvas as chuvas que vêm, parece que o mundo vai acabar, mas aí meia hora, mais ou menos, tudo refresca e todo mundo volta para a rua, Sim, sabe? E agora tem feito muito calor, sabe? E isso é fácil de perceber, sabe? Pelo menos para quem mora aqui, você já sente um bocado. sim. E embora, quando você olhe para esse rio-mar que passa aqui na frente, né? Dá um refresco, você diz, Dá, cara, não é? dá. Porque é tudo muito grande, André. É tudo Olha, muito grande. a gente que, assim, não é daí, não tem a noção do quão grande é, né? Tipo assim, É, eu moro no mar, assim, então tô acostumado a andar de sim, barco. Não tem uma sim, coisa, sim, uma coisa tão gigante quanto sim, a ida para o Marajó, por exemplo. sim, exato, Tinha exato. locais em que você olhava para os quatro lados, não dava para ver É, terra, né? Você tá, né? Uma sim, coisa insana, sim. assim, né? E é uma É uma, Bahia. é uma coisa desorientadora, inclusive, né? De tão grande, Exato, né? Uma é coisa muito. bizarra, assim, né? Sim, sim, sim. Quem E, não é e, daí não e, tem a noção. e você sabe que nos meses de Bro, setembro, outubro, novembro, dezembro, você não pode de tarde atravessar a Bahia, tá entendendo? Por causa dos ventos. Tá, Eles põem a pique, navios, né? tá, Então, mesmo tá. os navios de linha evitam, sabe? Você tem muita particularidade. Há muitos furos, Sim, sabe? Por onde esses ratos d'água trabalham, se escondem. Enfim, é uma área muito difícil de policiar. sim, Eu digo quase imagino. impossível, porque é muito grande. Imagino. A maré no Rio, aí na ida para o Marajó, é uma coisa assim Sim, fortíssima, né? Uma sim. coisa O barco pô, vai. impressionante. Assim, parecia que estava em alto Exato. mar. Parecia que estava em alto É, mar no meio de uma tempestade, e o cara é, navegando normalmente, quando ele falou, não, isso aqui é sim. normal, aqui é toda tarde. É. Ele estava me falando, é a E- vazante, né? Exato. É a Né? influência do oceano, né? É. Aí é exatamente, né? O volume de água, né? É muito grande, né? Isso é uma região maravilhosa, né? E nós sempre fomos muito insulares por conta disso, né? Você vê essas cidades que eu falei que são cidades do Pará. Para eu Sim. visitar meu vizinho ali do Maranhão, em São Luís, eu pego um Boeing. Para visitar o meu vizinho ali em Manaus, antes dizia, quando você tiver tempo, vai na Zona Franca e compra um apartamento. Eu digo, cara, são 2 a 3 horas de jato, tá entendendo? Só para chegar lá. Então, as coisas são muito grandes É, aqui, né? E aí, mesmo que o mundo com a internet, essas coisas todas, tenha diminuído muito, ele continua grande para nós, né? E você sabe, aí eu já levando para a área da escrita, né? Como escritor, como artista de uma maneira geral, é quase que sabe aquele muro gelado do Game of Thrones, tá entendendo? Que tinha aquela montanha que não deixava ninguém passar para o outro lado. Isso é difícil, tá? De você conseguir furar essa bolha, conseguir passar por o outro lado, né? E sim. ter as suas obras, os seus trabalhos considerados pelo um público que é maior, claro, que é sul e sudeste, né? Não é muito fácil, não. Você tem que Não. chegar, isso é muito prazer. Eu sou de Belém do Pará, tal.
Aí o sujeito te pergunta às vezes, não, mas você está lá, você não é de lá, né? Aí eu digo, tá, da próxima vez eu venho com cocar, né, É, arco e flecha, tá entendendo? Para provar. camisa do Paysandu, do Remo, Do né? Remo, do Do Remo, do Remo, do Remo. Remo, Pô, mas é demais, porque os seus livros eles vão justamente contra esse arquétipo, né, o Sem dúvida Edir? Eles alguma. são contra, entendeu? Não tem essa coisa folclórica, não tem essa coisa do Éden, não tem mesmo, né? Não, não. Não tem. E isso foi é uma decisão. Todas as minhas peças falam de Belém. A trama é sempre algo mundial, algo que Sim, acontece em qualquer lugar. Mas sim, eu localizo em Belém, foi uma decisão minha desde o primeiro livro, que, cara, eu não vou ficar falando da Zona Sul do Rio de Janeiro sim, ou da Avenida Paulista e tal, porque todo mundo vai fazer isso, né? claro, Eu vou claro. falar do que eu sei, da minha terra, né? E porque Belém é uma cidade com 2 milhões e pouco de habitantes, entende? Com todas com todas as coisas más e boas que Sim, tem uma cidade grande, né? Então tem um conflito urbano, claro que tem, e tem sobretudo esse conflito entre a floresta e o cimento, sim, entende? E isso é interessante, é diferente de colocar, sabe? Então certeza. você tem o cenário, você tem algumas palavras do Nhangatu, sabe? Você tem aquela velocidade, agora você tem uma história que pode acontecer em qualquer lugar, entende? Verdade, E esse verdade. é uma mistura de coisas que eu acho que funcionou para mim. Muito legal. Estamos chegando aqui no final. A Márcia tinha pedido a palavra aqui, Márcia, é isso? Você tinha levantado a mão, desculpe. Oi, Márcia. Eu tinha, mas era também uma curiosidade, sei lá, que você falou dessa coisa do muro, né? De chegar no Sudeste e tal. É, eu achei curioso você publicar todos os seus livros pela Boitempo. Aí não Sim, sei se quando você começou a publicar, eu imagino que fosse uma editora menor, hoje ela está um pouquinho maior, mas assim, como é que foi ela é isso, menor. assim? Posso te contar essa história, né? Eu escrevi esse livro, Os Éguas, que é meu primeiro livro. Por sinal, quando saiu o livro, a Livraria Cultura ligou para a Boitempo, dizendo: para tudo, troca, tá um erro grave na capa. É As Éguas, né? Aí eu tive que. Não, é Os Éguas. Isso é engraçado. Agora, a Boitempo surgiu na minha vida porque eu estava com um editor aqui em Belém que não me dava resposta, e eu li no jornal que a Boitempo, uma editora da senhora Ivana Jenkins, tinha sido ganho um jabuti. Aí eu digo, olha, a família Jenkins é muito famosa aqui em Belém, porque o pai, o Jenkins, o velho Jenkins, uma figura fantástica, maravilhosa, simpático, e era o comunista da cidade. Quando tinha alguma coisa, prende o comunista da cidade, porque, sabe, ele era um homem doce, maravilhoso, sensacional. Ele tinha uma livraria aqui em Belém e ele ajudava todo mundo que queria, gostava de leitura, sabe? E a filha dele, um dos filhos, conheço todos, a filha dele foi para São Paulo e resolveu abrir uma editora lá, e o nome é esse, a Boitempo, né? E aí eu mandei uma carta, acho que na época eu não tinha nem e-mail ainda, mandei uma carta para ela. E aí ela respondeu, olha, eu tenho uma editora pequena de biscoitos finos, que é análises enfim, né, discussões, né? Mas manda para mim. Eu mandei e ela publicou o meu primeiro livro. 10 anos depois, veio me dizer que ela publicou esse livro, ela, por conta de estar com medo de ter gostado do livro, por eu ser paraense, qualquer coisa, ela deu para 5 amigos paulistas e eles recomendaram, sabe? E eu fiquei lá. Ela era pequena, hoje ela tem um porte médio, enfim, lançou, apostou em mim, sabe? Mesmo quando parecia que tudo ia dar certo e não deu muito, sabe? Ela apostou em mim, ela me colocou na França, me colocou na Inglaterra, sabe? Então, eu estou muito bem, sou muito bem tratado e nós discutimos muito. Nunca me perguntaram a respeito de política lá, porque ela é uma editora marxista, como se sabe, né? Mas nunca me foi perguntado nada a respeito disso, qualquer discussão a respeito disso. E eu me sinto em casa lá, sou tratado com carinho. Somos dois ficcionistas na editora, eu e o Padura, sabe? E até isso eu estou numa boa companhia, né? Tá em Enfim, excelente companhia. excelente companhia, né? Enfim, eu estou muito feliz lá. Ela já está com um livro novo meu, já está lá pronto, esperando sentar a poeira do Psica e tal, né? O livro está vendendo, as pessoas estão se interessando, né? E aí vem esse outro livro lá. Enfim, Pô, que legal. Não, a gente vai depois só ouvir você falar sobre esse livro. Primeiro, o Ricardo tem uma pergunta. Ricardo, por favor. oi, Ricardo. Opa,
voltando a Moscou, eu sou meio que viciado nesse livro. Acho que é o melhor livro em primeira pessoa narrado em primeira pessoa que eu já li. A ideia foi essa, sabia? Eu comecei a fazer um exercício na primeira pessoa. E aí eu queria até te perguntar isso. Você disse que quando começa a escrever o livro, você só sabe quais vão ser as primeiras 15 linhas. Como é que você escolhe o narrador? Se vai ser primeira, terceira? Porque os outros livros são mais em terceira pessoa mesmo, né? É, mas nesse é porque eu tinha acabado de escrever Os Éguas. E aí eu li essa notícia no jornal e aí digo, vou escrever já. Não, peraí. Uma vez eu liguei para Ivana, disse, tô com um livro novo e tal. Ela disse, para com isso, cara, vai curtir teu livro primeiro, vai ver o que as pessoas acham, vai ficar tranquilo. Depois tu lança o livro, espera um pouco, né? E eu ansioso, né? E aí eu, ansioso, olhei para isso e disse, cara, sabe, vou fazer um exercício na primeira pessoa, será que eu consigo? E aí, quando eu vi, já tinha uma coisa, né? E tem poucas páginas também, não é? Mas é porque ele é uma viagem de sopetão, não é uma coisa que desarma ali e acaba numa, sabe? Eu me lembro de estar escrevendo no final do livro e o rapaz está fugindo e eu pensando aqui comigo, esse cara vai fugir, gente? Como é que pode, depois de ter feito tudo isso que ele fez, tá vendo? E o garoto foge e quando ele vai se dar bem e ele é atraído pela própria condição dele, psicológica dele. Ele tinha um problema sério, um distúrbio psiquiátrico, sabe, de gostar de atacar e matar crianças, sabe? E ele não conseguiu resistir e, claro, que pegam ele perde a vida ali nessa história, sabe? Mas quando eu estava escrevendo, eu fiquei pensando de, cara, vou deixar esse cara escapar? Como é que é? E o cara ali, sabe? Mas ele próprio funcionou assim, sabe? Você está escrevendo e a história pede, tá entendendo? A história diz, termina porque tá bom, acaba, o livro te avisa. E aí, essa foi a história. Demais, demais. Você E pode falar. você sente algum incômodo quando está escrevendo? Porque os seus livros são muito incômodos, assim, né? Tem cenas muito fortes. Principalmente o narrador, o personagem de Moscou, é assim, às vezes a gente sente empatia com ele, sente a Esse gente é, sente alguma coisa em comum com ele, fica até meio preocupado, assim, porque obrigado. Essa, é bem essa incômodo, é a principalmente em ideia. Moscou, assim. Essa é a ideia. Você O sente isso ao vilão. escrever assim, pô, dessa vez acho que eu peguei pesado, ou não, você Não, vai, não, mete o pé fundo e vai não. a 200 por hora mesmo. Eu te conto, no meu livro não tem vilão nem mocinho, entende? Não tem happy end. Os caras aprontam tanto e depois você vai se torcer todo para conseguir um happy end. Não dá, né? Na vida normal não é assim. E eu sempre fiz isso, sabe? Eu acho que as pessoas são boas e más. E eu sempre, porque acontece isso no texto, eu sempre jogo isso e você fica meio incomodado, meio talvez envergonhado, às vezes de estar torcendo pelo bandido, sabe? Com E, certeza. se, e repele isso em si, né? Peraí, o cara. Mas você percebe que ele é muito humano também, né? Claro, as pessoas não são somente más, né, o tempo todo. Imagina o sujeito que é um vilão, de trabalhar 24 horas para ser o vilão deve ser cansativo, né? E, enfim, as pessoas somos nós, né? E é isso que eu gosto de mostrar. Se você ficou com essa raiva de si próprio, de estar sentindo, parabéns, Pega de mim obrigado, mesmo, assim, obrigado. né? Às vezes É, a gente se sente envergonhado, às vezes. é isso mesmo. É Então, um grau de intimidade que a gente tem com um personagem que, assim, pois pô, então, não vai é? virar É nosso isso. amigo, assim, né? Pois é, é isso. Você E cria, como eu faz falei antes. aquelas bizarrices todas, né? Pois é, e Mas também faz outras coisas, né? Com as quais a gente se identifica, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. O primeiro amor dele com a Sim, moça que ele queria e o outro rapaz todo bonitinho com carro e tal, né? Mas são coisas, né? Enfim, é coisa do livro. Eu só tenho a te agradecer. Se você achou né? isso mesmo lá, eu Eu alcancei que meu agradeço. objetivo. Demais, demais. O Edir, para encerrar, você pode falar sobre esse novo livro seu? Você tem alguma coisa que pode adiantar ou é um segredo de Estado aí, guardado a sete Não, chaves pela boitenta? não, de jeito nenhum. Não posso adiantar muita coisa, Claro, claro. mas eu diria que o título, por enquanto, é Não Nos Deixeis Cair em Tentação. Ó, E é um arcebispo
que procura um traficante de cigarros, que é um grande colaborador da igreja, pedindo para resolver o problema que 2 meninos do seminário vão acusá-lo na imprensa de assédio sexual. Caramba. E alguma coisa precisa ser feita. Sim. Nada mais disse, nem me será E perguntado. essas são as primeiras 15 linhas, né? Essas são as primeiras. É, Tudo isso em 15 linhas, pô, já é um bom começo, hein? Começo espetacular. é, é isso. Demais. E E tem previsão de lançamento? você tá adiantado? Não, Como é que ainda não tá? tem. Eu não estou. Não, é como eu disse há muito tempo, estou esperando sentar a poeira do Psica um É, pouquinho. Claro que muito ansioso, né? Mas a gente tem que trabalhar isso com a gente, esperar um pouco, porque eles estão certos, né? E vamos ver. muito legal, muito legal. Edir, nossa, é um grande prazer falar contigo, cara. Muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, foi mó barato. De Parabéns aí nada. pelo teu sucesso, muito, muito legal, cara. Poxa, eu só tenho a agradecer para ti e para os outros amigos que estão aí assistindo. Estou vendo aqui, a minha tela é pequena, mas estou vendo aqui o André Luiz, Tem, o tem Antônio bastante Carlos, gente. É, o Marco Jaime, a Márcia, o é, Gustavo Bastos. Deixa eu ver, tem mais aqui o Alberto também estava aí, o Ricardo sim, Abeleira. É isso. sim, tá Roberto, lá. Roberto Rosário Zegas, está certo. Enfim, obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer falar com vocês. Espero que não tenham estranhado muito se eu tenho um sotaque muito forte, que sou aqui Imagina. do norte, mas é um prazer enorme falar com vocês. Muito obrigado por lerem meus livros. Espero continuar agradando vocês. E, André, sobretudo a você, que é um nome que eu respeito muito, que conheço muito, André, Pô, viu? obrigado. E só tenho a lhe agradecer a chance de falar para você e para os seus companheiros aí de vídeo, tá? Grande Demais. abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado a Obrigado, Edir. todos. Obrigado mesmo. Ah, Foi Valeu demais, tchau. gente. muita Foi o coisa. máximo, hein? Tem Valeu, mais fã gente, ainda, hein? demais. Muito Obrigadão. bom. Obrigado. Obrigadão, gente. Até a próxima. É. Valeu. Abraço, É. Até abraço. mais.